preciso ver o Dylan, eu preciso falar com ele, tocar nele, eu preciso saber como ele tá. Você traiu a minha confiança. Não, vó, você entendeu tudo errado. Você é uma Werner! Eu esperava mais respeito da tua parte. Comigo, com este lugar. Com a nossa família, Mirella. Ninguém tá brincando aqui. Tô falando bem sério, Carla. Você tem um combinado com a gente. Entendeu? E não adianta beber aguinha, não. Que não vai resolver. Faça um favor a esta pessoa que tem um tendão do seu ombro rompido. Esse conhecido seu que precisa se sujeitar a uma cirurgia e que os médicos não garantem que ele vai recuperar os movimentos do seu ombro. Essa pessoa que tem dores constantes, dores crônicas há mais de um ano. Os medicamentos não surtem efeito, não consegue mais levantar o ombro ou os ombros. Você que está se sujeitando a fisioterapias e não surge efeito, o efeito esperado não tem acontecido. A fisioterapeuta já não sabe mais o que fazer. Todos os recursos que estavam à sua disposição já se esgotaram. Eu peço que você entre em contato com esta pessoa que está sofrendo muito, com problemas gravíssimos no ombro ou em ambos os ombros, porque os casos verídicos que vamos exibir agora vai provar para você e para este conhecido, este ente querido seu, que há solução, há cura para estes problemas. Bom dia. Bom dia, Bispo. Qual é o nome da senhora? Celeste. Do senhor? Cícero. O que aconteceu? Bispo, o Cícero começou com umas dores muito fortes no braço, no ombro. Direito? Direito. Onde ele passava madrugadas fazendo compressas de água quente, medicamentos. Não consegue pomadas, dormir. Eu já e nada. tive um problema semelhante, problema no ombro, tira o sono, deixa a pessoa irritada, é complicado. Bispo, aí eu fui no médico, era um tendão rompido. Era um tendão rompido. Isso. Ela sofreu uma queda durante o sono e ela quebrou o ombro. E foi num lugar assim tão ruim que ela não conseguia, a gente não tinha como engessar. E ela sentia muitas dores, até às vezes para falar, para dar risada. Ela sentia muita dor. Os remédios que o médico passou, nem eles estavam dando conta da dor que ela estava sentindo, né? Qual o seu nome? Adriana. Por que você veio adiante do altar, Adriana? Eu vim aqui que eu tinha uma dor nesse braço esquerdo há quase um ano e um nódulo nesse joelho esquerdo aqui também, que apareceu, né? O lado esquerdo carregado. Lado esquerdo. No ombro e no joelho? No joelho esquerdo também, esse nódulo. E doía muito esse joelho. Tá amarrado. Com uma dor do braço, eu não podia levantar. O braço esquerdo. Eu fui ao médico, aí ele deu no exame artrose, ortopolose e artrite aqui. Quando é tudo agora... junto. Qual o nome da senhora? Aparecida. Por que a senhora veio diante do altar? Porque eu tava com muita dor no ombro, pastor. Nos dois? Nos dois. Mas por que esse problema? Eu sou cuidadora, né? Acho que... Usa muito o ombro. E eu fui no médico, o médico falou que eu tinha que fazer fisioterapia, essas coisas, entendeu, bispo? Por quanto tempo a senhora vinha sofrendo com esse... 2 meses, mais ou menos. 2 meses. Uhum. Foi medicada? Fui, já fui, tomei remédio, nada. Aí na outra vez que o senhor esteve aqui, na hora da oração, o senhor chamou na frente. Mas tendão rompido, só operação, né? Só operação. Ele falou que só cirurgia. Pois. Aí nós saímos do diagnóstico que ele recebeu e nós não aceitamos, bispo, porque a gente sabe que... A gente acredita nos médicos, mas um tendão rompido, a gente sabe que uma cirurgia não ia voltar a ser o normal. Aí nós não aceitamos. Aí nesse domingo que nós viemos, nós tínhamos certeza que nós podíamos, que a gente ia sair daqui com a cura do Cícero e assim aconteceu. Bebeu a água viva? E a água na hora da oração. E ele operou? Fui curado. E não precisou de operação? Não. Está dormindo tranquilamente, trabalhando, vida normal? Vida normal. Ele é o médico dos médicos, siga nesta fé. Deus é com o senhor, Deus é com a senhora. E hoje, há pouco tempo, né, eu comecei a vir na Universal, né? Bebeu, veio aqui diante do altar? Hoje eu bebi água ali, aqui hoje. E o que aconteceu? Já não estou sentindo mais nada, dor nenhuma. Não. Esse braço eu não conseguia nem levantar ele.
Aí, glórias a Deus que eu tô perto dessa dor. Vem. Dá a mão. Eita! Ô, braço forte. E o joelho, vai operar? Tá operado. Agora, eu esqueci, eu tava com lá, não podia levantar. Levantou com o braço esquerdo. Foi, sabe? Levanta a garrafinha com a mão esquerda. Aê, tá doendo? Tá doendo? Não. E antes a senhora não podia fazer isso. Não podia fazer nada. Jesus te curou. Bebeu a água, o que aconteceu? Na hora da oração que o senhor fez aí, ó, não podia nem fazer assim e nem assim. Olha, aqui, ó. O senhor vê aqui. Deus é contigo. Nem para estender a roupa. A senhora acabou de dar um murro na cara do cão. Com certeza. Deus é com a senhora. Enquanto ainda ela estava em casa, eu passava a água do propósito no ombro dela todos os dias, dava para ela beber com os medicamentos. E quando ela foi internada, eu continuei bebendo a água na fé de que ela não seria, operada. E um outro médico, que não era o médico dela, e ele achou estranho, falou que talvez não fosse um caso cirúrgico, E ele levou para um conselho de médicos e foi determinado que ela não operaria. Hoje é uma bênção, o braço está funcionando muito bem até. O Cícero, a senhora Aparecida acabaram de provar para todos nós que a água consagrada à Santíssima Trindade, intitulada Água dos Maiores Milagres, tem sido usada por Deus para restaurar a saúde, tendões, curar o que medicamentos, fisioterapia, cirurgias não puderam fazer. Está aqui a Melissa, a senhora Josefa. Todas estas pessoas tiveram uma experiência com o poder de Deus, usando a fé, não na água. Não, a nossa fé não está na água, não está na criação. Está no Criador, que criou a água e que restaura a saúde daqueles que têm um tendão rompido, que precisa de uma cirurgia, que tem dores crônicas já há mais de anos, que não consegue trabalhar, levantar o ombro ou fazer a sua higiene pessoal, que os medicamentos, a fisioterapia não conseguiu resolver. Deus resolve. Pega uma garrafinha com água, separa essa garrafinha com água e traz ela domingo, aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. A partir das 8h30 eu vou estar na entrada para lhe recepcionar, colocando a água dos Maiores Milagres na garrafinha que você vai trazer de casa, independentemente do seu credo religioso, independentemente da sua nacionalidade, independentemente do que você esteja enfrentando, sofrendo, Deus tem a solução e Ele vai te curar e o dia será domingo. Chegue cedo, traga a sua garrafinha, porque você também terá a sua experiência com o poder de Deus para então ser cheio, possuído pelo Espírito Santo. A gente brigava muito por causa de drogas, ele usava muitas drogas, então eu vivi aquela situação de não ter nem leite para alimentar os meus filhos, porque ele trocava tudo por droga. Usando droga dentro de casa, ele pôs fogo, na casa e a gente perdeu tudo. Tudo mesmo, a gente ficou com a roupa do corpo e as crianças, porque não estávamos em casa. Eu já vinha de um lar destruído. Com 7 anos de idade, eu já fazia uso de droga, pode dizer, cigarro, bebida. Então minha infância foi toda conturbada, Então com 15 anos eu já traficava, com 20 anos já tinha ido preso. Então eu via a minha juventude destruída. Aí foi o ponto de me mudar para aqui, para São Paulo, e eu pensei que minha vida ia mudar. Aí ela ficou pior, porque eu conheci o crack, conheci a cocaína, conheci o lança-perfume. Eu fumava 20 pedras de crack, cheirava 30 pinos de cocaína, tomava 2 litros de álcool e sempre depressivo, A fé desta mulher que aguentou tanto sofrimento abriu o caminho para Deus restaurar sua família. Eu cheguei aqui nessa reunião de domingo e vi que para mim tinha jeito, Pro caso dele tinha jeito. Aí eu comecei a lutar, vinha com as crianças, debaixo de chuva, de sol,
entendeu? Perseverando mesmo. E 2 meses depois ele já estava vindo comigo e foi liberto. Eu agi minha fé. Eu fui para o altar, coloquei toda a minha força. Aí eu recebi a transformação. Hoje, graças a Deus, estou liberto, o Espírito Santo, e nós temos uma vida transformada. Hoje, a gente olha para trás e vê que aquela vida de tormento acabou, né? Porque hoje a gente está na casa de Deus, e quando a gente está na casa de Deus, a gente tem paz, tem alegria, né? Meu lar hoje é um pedacinho do céu, a gente não briga mais, os meus filhos também estão na igreja, né? Fazendo parte dos grupos da igreja, e é uma bênção. Em meio ao sofrimento, Dona Ana Maria teve forças e buscou na fé a cura para o irmão que mora na Bahia e estava com vários problemas de saúde. Ele estava com coração grande, diabetes, ele estava com colesterol e entre outras coisas. Eu agi a minha fé, porque eu não aceitava aquela situação. E aí todo domingo eu vinha para a concentração de fé e milagre com a minha garrafinha, onde colocava a gota do milagre. E aí Deus foi fazendo a obra. Deus foi fazendo a obra e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, meu irmão está uma bênção de Deus de saúde. Hoje o meu irmão está curado por meio da minha fé, para a honra e glória do Senhor Jesus. A concentração de fé e milagre na minha vida ela é essencial. Assim, eu não perco, estou aqui todos os domingos com a minha garrafinha. E assim, é um tratamento assim que faz parte mesmo do meu dia a dia. Faça como essas pessoas, venha para a concentração de fé e milagres, receba a água dos maiores milagres e veja o agir de Deus transformar a sua vida também. Aos domingos, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres. O endereço é Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, onde você dará o seu maior testemunho. Brigar com uma pessoa que está sendo vítima do espírito do vício não vai resolver o problema. Achar que para o seu problema não tem solução porque você foi desenganado pelos especialistas e se entregar a esse diagnóstico terrível de uma doença incurável também não vai resolver o problema. O que você e eu temos que fazer é uso da fé inteligente, que é a fé obediente, a fé na palavra de Deus, para então alcançar o milagre, quebrando assim a maldição que você já vem arrastando por muitas gerações, a maldição hereditária ou a maldição que foi rogada por pessoas mal intencionadas, magoadas, decepcionadas, que lhe juraram que você ia perder tudo, que você nunca ia ter saúde, que você nunca ia ser feliz no amor, que você nunca ia conquistar nada na vida. Ou talvez você esteja sofrendo a maldição por ter proferido palavras de morte sobre você mesmo. Veja só o que diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 66, versículo 20. Bendito seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Deus, meu amigo, Ele não rejeita a oração de ninguém. Ele ouve a todos, mas Ele não pode responder a todos. E por que não? Porque nem todos buscam a Ele. Quando a gente busca a Ele, então Ele não se desvia de nós, mas alcançamos a sua misericórdia. Você que está me assistindo agora e diz, bispo, eu falei tão mal de vocês, tão mal de Deus, tão mal da Bíblia Sagrada, mas agora eu estou vendo que eu preciso de ajuda. Eu posso ir à Universal? Eu sou judeu, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou testemunha de Jeová, eu sou budista, não importa, meu amigo, quem você é, famoso, anônimo, rico, pobre, religioso ou não, você é importante para Deus. Preste atenção neste caso verídico, que vai provar a Elaine, para você, que por mais erros que você tenha cometido, você pode ser transformado. Meu nome é Elaine Maria Pérez dos Santos, eu tenho 57 anos e sou professora. Normalmente eu assistia muito um canal de televisão específico, né?
que sempre falava muito mal da igreja. Então eu vi várias reportagens, né, sobre aqueles eventos do Maracanã, sobre reuniões de pastores, sobre lavagem cerebral. Então eu acreditava que os pastores, eles faziam lavagem cerebral nas pessoas porque tiravam dinheiro dos pobres, e eu acreditava que eram sacos de dinheiro que estava saindo daquele evento. Eu acreditava nas coisas que a mídia falava, né? E eu, sendo uma pessoa instruída, eu falava, não, isso é absurdo, né? E eu tinha familiares que já frequentavam a igreja, né? E eram pessoas que eu convivi desde criança. E eu sabia que eram inteligentes, que eram estudados. Mas, mesmo assim, eles estavam vindo na igreja. E isso, para mim, era o fim do mundo. Eu achava que o Bispo Macedo, ele era um charlatão, porque ele era o cabeça, né, de tudo, né? Então eu achava que ele era o mentor de tudo, e eu acreditava que ele conduzia toda a situação, né, da igreja para manipular as pessoas. Eu acreditava nisso. Eu cresci num lar estruturado assim, pai, mãe, tudo, mas a gente era de uma vida bem simples, né? Só que quando eu fui crescendo, eu estudei, eu me formei, eu tinha um foco, mas as coisas não andavam exatamente como a gente planeja, né? E assim, eu queria um casamento, eu queria uma vida estruturada, e eu não conseguia. Eu cheguei até a sair de casa, e nesse meio tempo eu tinha conhecido meu atual esposo. E aí a gente teve muita briga, muita confusão, a minha família não aceitou o casamento, então foi um período assim muito difícil. E mesmo assim, a gente acabou se casando, né? Só que logo em seguida eu tive um aborto, eu quase morri, eu passei muito mal, né? Assim, eu vi a morte na cara, porque o aborto foi muito complicado, né? E nesse período que eu fiquei internada, o meu primo, que é da igreja, ele foi me visitar. E ele foi fazer oração por mim, né? E mesmo assim, eu saí dessa situação, mas eu não procurei a igreja. Ainda estava lá orgulhosa, né? Eu não procurei a igreja, não. Mas eu continuava sofrendo e chorando muito, né? Com muita angústia, muita tristeza. Até que a minha tia me ligou e falou assim, Elaine, você precisa buscar Deus, precisa se defender, tem muitas coisas ruins acontecendo com você, né? Vamos lá. E nesse meio tempo, quando a minha tia me ligou, meu marido entrou em casa e eu falei com ele, né? Ele falou, não, vamos sim, né? E aí a gente só trocou a roupa e já descemos para a igreja. Quando eu cheguei naquele dia na igreja, eu sentei, fiquei esperando, a reunião logo começou e eu via, né, as obreiras passando, os obreiros, e aquela rapidez, aquela tensão. Todo o sofrimento que eu estava passando, toda aquela tristeza, aquela angústia, aquelas brigas na família, tudo que estava acontecendo comigo, foi exatamente, né, o pastor falando e eu vendo o que aconteceu na minha vida. E eu falava, achei a resposta, né? Então, naquele primeiro dia, a venda saiu dos meus olhos, naquele primeiro dia. Então, assim, de lá para cá eu continuei indo, a minha tia não precisou me chamar uma segunda vez, porque a gente já começou aí desde o primeiro dia, né? E aí eu fui na quarta, e eu fui na quinta, na reunião da família, e aí a gente pegou firme. Eu comecei a frequentar e prestando atenção, né, nas palestras, nas pregações, né? Eu fui entendendo a necessidade da leitura da Bíblia, que eu não tinha o hábito de ler. Eu entendi a necessidade de me batizar, né? E aí foi passo a passo. Eu via vultos, eu ouvia vozes, eu era uma pessoa muito nervosa, né? E tudo isso foi saindo. Então, antes eu não dava conta que eu era nervosa. Eu achava que eu era calma. Não, eu sou normal, né? Eu era calma. Eu tinha muitos medos, era uma pessoa muito insegura, né? Mesmo assim, eu não dava o braço a torcer antes, né? Depois que eu entrei na igreja, que eu comecei a participar das palestras, né? Direitinho, fazer as correntes, aí eu fui vendo os vultos que eu via, né? Que eu tinha
muito medo. Eu ouvia vozes de pessoas me chamando e não tinha ninguém. Aí eu fui me libertando. Depois de todo esse processo, né? Aí eu fui me libertando de tudo isso. Então, acabou aquele sofrimento, aquela tristeza, houve vultos, houve vozes, acabou tudo. Aí eu entendi a necessidade de receber o Espírito Santo, né? Porque eu fiquei um período um pouco acomodada. Aí teve um pastor que mudou, ele falou assim: e você? O que você está fazendo aí? Né? Você está acomodado, mas é numa pregação, né? Mas aí eu me despertei também, né? Daí que eu fui buscar o Espírito Santo, que eu fui entender que eu precisava de mais, né? Uma reunião de domingo e, nossa, foi uma alegria tão grande, né? Foi assim, foi libertador, né? Eu falo que é libertador, porque a troca de espírito é libertador, né? E a obra precisava, eu comecei a me envolver no trabalho do grupo, né? Aí eu comecei a ser tia da IBI. E aí eu me apaixonei. Quando a gente tem Deus dentro da gente, a gente tem paz, a gente tem alegria. A gente tem os problemas, mas a gente consegue resolver todos os problemas, né? A gente tem uma outra visão da situação, né? Então você consegue parar, olhar e pede a direção de Deus e tudo vai dando certo, tudo vai se encaixando, né? O casamento é abençoado, né? Porque a gente se entende muito bem, né? A cumplicidade, a conversa, né? A gente sempre se entende muito bem. Então, isso é muito bom, né? Então, Deus nos abençoou com uma filha, que depois do aborto eu não poderia mais ter filho, mas aí veio a Giovana, né? Eu convido agora as pessoas que têm preconceito, né? Porque um dia eu tive muito preconceito contra a igreja. Então, você que tem preconceito, você que não acredita, né, no trabalho da igreja, não acredita mais nem em Deus, porque muita gente está sofrendo, mas nem em Deus ela acredita mais, né? Ela acha que Deus não olha mais para ela, esqueceu dela. E não é isso. É a gente que se afasta de Deus, né? Não é Deus que se afasta da gente. Então, vai até uma igreja universal, vai até uma igreja, senta, ouve a palavra, tira o preconceito, tira aquela carga, né, que a gente ouve de tudo, né, e se despoja das coisas que você pensa e para e ouve, para você ver que você conhecendo Deus, tudo muda na sua vida. Eu tenho que agradecer a Deus e a Igreja Universal, porque senão eu não estaria mais aqui, com certeza. Não seja bobo. Como é que é? Não seja bobo. Eu não entendi. Não seja bobo. A Elaine foi boba em crer em fake news. Quem perdeu foi ela. Perdeu muitas oportunidades, até que na dor, no sofrimento, na depressão, na humilhação, ela teve que reconhecer: eu preciso vencer os fake news para então ter uma experiência, saber se realmente é verdade ou não o que está escrito na Bíblia Sagrada. O que estes homens, esta igreja anuncia por mais de 45 anos e que está estabelecida em 142 países. A Elaine venceu o preconceito, o orgulho e hoje está aí desfrutando de uma vida conjugal, familiar, saúde, paz e o mais importante, a alegria da salvação. Meu amigo, tome a sua decisão. Vença as suas limitações, mesmo com dor, com dúvidas, com o que seja. Esteja na Igreja Universal neste domingo, mais próximo da sua casa. Para mais informação do endereço aí na sua cidade, acesse universal.org. E aqui, na Zona Sul de São Paulo, estaremos na Avenida João Dias, 1800, com o Templo dos Maiores Milagres, que acabou de comemorar o seu 25º aniversário, para lhe recepcionar. E você vai sair daqui com a resposta que você tanto precisa. Por isso, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça.
Semanalmente, os voluntários dos projetos sociais do Templo dos Maiores Milagres realizam atendimentos na Zona Sul de São Paulo. O Grupo Caleb e João Dias ministra oficinas de artesanatos durante toda a semana e também aos domingos. São aulas de bordado, de pintura em estêncil, panos de prato e pintura em tela. Momentos de diversão e de desenvolvimento da criatividade. Todo domingo são realizadas no Templo dos Maiores Milagres aulas de Qigong que ajudam a trabalhar a capacidade de concentração e memorização. A ação social Saúde acontece todos os domingos, no intervalo entre as reuniões da concentração de fé e milagres. O Grupo da Saúde Universal atende as pessoas com orientação espiritual, aferição de pressão, realização de teste de glicemia, entre outros. Ficou interessado e quer ser um multiplicador da Palavra dos Céus? Então venha ser um voluntário. Saiba como buscando mais informações no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, número 1800, em Santo Amaro. O que é uma maldição? Mais que um simples termo conhecido pelas pessoas, maldição expressa uma realidade muito além do que nossos sentidos podem perceber. Uma maldição consiste na atuação incessante de forças espirituais do mal para o atraso e destruição dos caminhos, dos sonhos e até mesmo da vida de quem a possui. Mas como ela entra na vida de uma pessoa? Todos que não têm a devida proteção espiritual tornam-se vulneráveis a qualquer um dos seus modos de atuação, seja por palavras, por inveja, por hereditariedade e tantas outras formas. Sua vida está debaixo de uma maldição? Prepare-se para a maior quebra de maldição já realizada na Igreja Universal. Em março, no Monte Gerizim, o Monte da Bênção.